Embora eu já tenha ajustado este conteúdo para não crianças, eu gostaria de avisar que é um conteúdo hoje adulto. Então eu peço ao amigo, à amiga, que assista este conteúdo com cautela. É que hoje em dia as pessoas estão muito púdicas. No meu tempo, quando eu era garoto, esse tipo de conteúdo não era um grande alarde, mas hoje é bom avisar. Se você decidir ver o conteúdo, então não se esqueça. Cautela. Os garotos Stanley, no capítulo que leva o nome de O Chefe, The Boss, vão nos contar todas as coisas que envolvem o sexo e mulheres na estrada. Do livro Elvis, Nós Te Amamos Ternamente, vamos ao texto. Hoje, quando refletem sobre as mulheres na vida do grupo, os meninos balançam a cabeça e reconhecem que aqueles anos não poderiam deixar de afetar negativamente suas atitudes em relação ao mundo real. Cara, eu fiz coisas com aquele grupo que nunca pensei que faria na minha vida, comenta Rick. Billy concorda. Sim, nós vimos coisas que até o diabo duvida. Muita perversão quando éramos jovens. A maior parte aconteceu em Vegas, durante aqueles momentos maçantes na vida da cidade, quando a ação estava baixa e Elvis recolhido. Os garotos sentem a necessidade de esclarecer certas coisas que foram ditas no livro dos guarda-costas Elvis, o que aconteceu, onde Red e Sunny West fizeram um grande alarido sobre o fato de que Elvis contratou prostitutas para os garotos e depois gostava de se entregar ao voyeurismo. Os garotos acham isso injusto e se irritam com a hipocrisia. Rick deixa claro: Elvis não precisava de uma prostituta. Ele nunca ficaria com uma. O homem tinha uma mulher sempre que queria. Esses caras eram idiotas o suficiente para não conseguirem conquistar suas próprias mulheres. Então Elvis tinha que arranjar prostitutas para eles. Caso contrário, eles ficariam amuados e agiriam como crianças. E Elvis dava dinheiro para eles pagarem por isso sozinhos e não precisarem se sentir mal com isso. Agora, às vezes, ele pagava para 4 ou 5 subirem e se encontrarem com os caras. E havia momentos em que fazíamos uma orgia. 4 caras em uma garota. Mas Elvis sempre se separava. Ele nunca instigou isso. Nunca foi ideia dele fazer essas coisas. Ele simplesmente não estava interessado nesse tipo de coisa. No entanto, ele pirou algumas vezes. Não vou dizer que ele nunca assistiu, mas não era a dele. Simplesmente ele não gostava de sexo grupal e não ficaria ali parado como um voyeur. A coisa toda era só para manter um pouco de excitação. Todo mundo ficava um pouco pervertido de vez em quando. Elvis, basicamente, era um homem de uma mulher só, diz Rick. Mas se ele conhecesse uma raposa, uma mulher realmente quente, insaciável, ele teria enorme prazer em dar conta dela, certamente. E, cara, elas teriam tudo: carros, joias, casas, o que você imaginar. O chefe gostava de mulheres que eram classicamente femininas, nem muito pequenas, nem muito grandes, com feições perfeitas, mas com ênfase naquela combinação bem proporcionada e imbatível de bumbum bonito e arredondado e pernas longas e afiladas. Movimento e graça também eram importantes. O chefe gostava de mulheres com porte. Elvis amava dançarinas, acrescenta David.
Deus, o que essas mulheres conseguem fazer com seus corpos? Como um símbolo sexual de primeira magnitude, o chefe tinha mulheres esperando por ele em cada esquina. Seu carisma sexual atraía todo tipo concebível de mulher de todas as idades, desde as mulheres de meia idade que arremessavam suas calcinhas e chaves para ele no palco. Acredite, eu vi mulheres finas pirarem. Não era o caso delas trazerem uma calcinha na bolsa para fazer uma graça. Não, não, não. Elas levantavam a saia e, totalmente em transe, arrancavam a calcinha que estavam vestindo e lançavam em sua direção, ainda quente de seus corpos. Groupies atrevidas tentavam atrair sua atenção em todos os lugares que ele ia. O chefe sabia que as mulheres frequentemente o queriam simplesmente porque ele era Elvis, a tara de dormir com uma genuína lenda viva. Às vezes, ele achava a situação mais divertida do que qualquer outra coisa. Outras vezes parecia incrível ou simplesmente cansativa. E às vezes sua libido pareava com o desafio. Nessas ocasiões havia as agências de modelo em Las Vegas, Los Angeles. Depois de um tempo, ele se cansou do tipo estrela, atriz, modelo, diz Rick. Elvis gostava de um tipo de mulher saudável e refinada. Ele gostava de mulheres com classe que soubessem se comportar, mas que não fossem arrogantes. Ele gostava de garotas doces e bem comportadas. Isso era muito importante, sem cigarro, palavrões, bebida, nada disso. Era isso que ele procurava. Se ele visse uma mulher com uma lata de cerveja na mão, não importa se ela fosse a mulher mais bonita do mundo, ele simplesmente broxava. De certa forma, Elvis estava preso entre a imagem da mulher madura e mundana, que os homens acham tão excitantes, e as garotas jovens, inocentes e bonitas que personificavam líderes de torcida e rainhas da beleza, diz Rick. Elvis gostava de uma mulher. Na maioria das vezes, ele não gostava de garotas muito jovens. E eu o vi com algumas das melhores. Às vezes, estávamos sentados e outra garota aparecia e alguém dizia: não tem como ele conseguir essa. E outra pessoa dizia: espere só. E com toda certeza, ele jogava uma Mercedes ou uma casa nelas e, de acordo com Rick, quando se tratava de sexo em si, o chefe era, no mínimo, notavelmente antiquado e tradicional em suas atitudes. Era muito direto, ele diz. Não havia nada de pervertido nele. Elvis era muito correto. Eu tenho padrões diferentes quando se trata de sexo, mas Elvis tinha certas ideias. Ele era muito reservado, ele não gostava de nudez. Ele gostava de mística. Gostava de usar a sua imaginação. Era assim que ele era. Vida longa ao rei Elvis, para sempre.